O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciam neste momento o acordo para a produção de vacinas, medicamentos e outros insumos. A iniciativa é resultado de projetos de parcerias público-privadas. Vamos acompanhar a fala da ministra. Decisões estratégicas para a saúde dos brasileiros, para o SUS. Então, eu gostaria de iniciar falando da primeira parceria. É a parceria que tem como foco a prioridade que nós demos à dengue. Antes disso, só para não esquecer, são ciclos de avaliação. São 2 editais, para vocês entenderem. Eu vou falar agora do edital de parceria, desenvolvimento e inovação local. Então, são inovações feitas no Brasil e que o Ministério da Saúde apoia a sua realização plena na forma de produtos que cheguem à população. Então, esse é o espírito das 2 primeiras parcerias. A primeira parceria é uma parceria para dengue. É uma parceria que vai viabilizar uma importante vacina para dengue. Eu vou falar rapidamente sobre ela para que todos entendam a importância. Antes disso, é importante falar brevemente do cenário da dengue hoje no nosso país. Hoje, aí nós estamos falando desses 2 meses, do ano de 2025, nós temos o registro de 401.408 casos prováveis. Digamos 401 mil casos prováveis para facilitar. Isso são casos, quando a gente fala casos prováveis, porque sempre são aferidas esses dados. E muitos testes precisam ser feitos, para que você tenha confiança total no dado. Mas esse é o dado. Isso significa 3 vezes menos casos do que ano passado, do que o ano de 2024. Então, presidente Lula, o senhor que lançou comigo o plano de enfrentamento à dengue, o senhor lembra bem de tudo que nós colocamos ali, a importância da conscientização da população, a importância dos gestores municipais, os prefeitos que estão ali na ponta, e que precisam fazer o trabalho de limpeza urbana, de evitar os depósitos de água, etc. Então, nós podemos dizer que nós tivemos resultado muito importante com essa medida, ainda que a dengue continue a ser um dos grandes desafios, não só no Brasil. Hoje a dengue está presente em praticamente 140 países no mundo. Um país como o Uruguai, para onde o senhor vai agora para a posse do presidente, um país como o Uruguai, por exemplo, teve dengue o ano passado e o Ministério da Saúde do Uruguai pediu nosso apoio não para evitar a dengue, mas para outra coisa que é fundamental, saber tratar. Então, as mortes são evitáveis e nós trabalhamos nessas 2 frentes, a prevenção e como fazer a rede de cuidado para as pessoas. E é uma doença que a hidratação é o fundamental, evitar a automedicação é sempre bom repetir para quem nos assiste. Este dado é muito desigual no Brasil, mas ele se repete em praticamente todos os estados, essa redução. Onde ela não está acontecendo hoje? No estado do Acre, que a população é uma população comparativamente aos outros estados pequena, mas que está com um número muito elevado de casos, e em São Paulo. São Paulo hoje está com 232.543 casos, ou seja, mais da metade dos casos do Brasil. Eu vou falar rapidamente o que explica isso também. Mas um dado importante. Entre a 7ª e 8ª semana, verificamos uma redução para metade desses números de casos iniciais. Então, pode ser um bom sinal, mas ainda não dá para afirmar que vai cair na progressão. Vai cair, claro que vai, mas na progressão que nós esperamos. Em alguns municípios, e é importante esse alerta, nós vemos uma necessidade muito grande de uma organização do que no SUS nós chamamos rede de atenção, ou seja, as unidades básicas de saúde estarem preparadas, se agravar o caso, poder rapidamente ter uma internação. Esse é um desafio, mas que é um desafio que o SUS tem capacidade de responder e o Ministério da Saúde vem coordenando também com oficinas em todos os estados brasileiros. Esta semana, presidente, acho que na segunda-feira, se eu
eu não me engano, eu estive em São José do Rio Preto, em São Paulo. Não, foi quinta-feira da semana passada. Em São José do Rio Preto, em São Paulo, a pedido do prefeito, porque lá nós demos um apoio previsto no nosso plano, que é a instalação de tendas de hidratação com a Força Nacional do SUS. A mesma força que foi para o Rio Grande do Sul, na situação de inundação, que foi para a Amazônia, na situação de seca, e que está capacitada para essas situações de rápida resposta. Então, é importante fazer esse registro, porque nós não podemos falar da vacina fora do contexto, né, em que se verifica a doença e o risco que ela significa, como eu disse, com o aquecimento climático, com as várias condições de maneira muito forte. No caso de São Paulo, o senhor que deve estar indo lá amanhã, se eu não me engano, é importante também frisar que há um fato que é difícil de acontecer. São 3 sorotipos, na verdade, circulando, e especialmente sorotipo 2 e 3, e há menos história de... o Esper sabe melhor do que eu isso, né, Esper? Há menos história do contato da população com esses vírus, por isso se espalha tanto, né? Porque a pessoa se tem contato com a dengue de um sorotipo diferente do que teve, a chance é muito maior de mais gente se infectar. Mas nada é isolado, né? Na saúde a gente tem que olhar o todo e trabalhar com a prevenção, com o cuidado, com a integração desses serviços. Bem, então, para responder a essa emergência, esse foi uma das prioridades do nosso edital de inovação local. Para responder a essa emergência, dengue tinha que ser uma prioridade para vacinas, para testes, tudo necessário para controlar. E aqui eu quero falar dos parceiros. Nesse caso, a vacina para dengue, que nós com muita satisfação anunciamos hoje, ainda é uma candidata para vacina, mas porque tem que passar pela Anvisa, mas é uma candidata fortíssima, é a vacina do Instituto Butantan. Esper Calas, por favor. E aí, alguns dados importantes para que todos acompanhem. Essa é uma parceria público-público, presidente, porque é uma parceria do Butantan, instituto criado em 1901, um pouquinho depois da Fiocruz, Mário. Então, essa parceria é entre o Butantan e o governo federal, através do Ministério da Saúde, e para viabilizar a produção será necessário, está tudo já encaminhado, eu vou explicar rapidamente aqui também, a contratação de um laboratório, que o primeiro vai ser um laboratório chinês, mas é na linha de contratar, chama-se, a linguagem é CMO, quer dizer, um laboratório que permita produção em escala. Esse é um dado que eu preciso registrar aqui, presidente. O Brasil poderia ter uma escala de produção semelhante à da Índia, à da China, se políticas como o senhor desenvolveu desde sua primeira gestão e a presidenta Dilma Rousseff deu continuidade, não tivessem sido interrompidas. É o caso da planta da Fiocruz. Então, por isso que a gente está com muita alegria, não é, Esper, nesse momento. Esse trabalho também vem no bojo do novo PAC, eu preciso dizer isso antes de falar da vacina, porque o novo PAC determinou, e o ministro Rui Costa não está aqui presente, mas eu quero agradecer a toda a coordenação que ele faz do PAC, nesse caso. O novo PAC tem o Instituto Butantan como um dos grandes beneficiários na linha do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O valor Você acompanha, então, a fala da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que fala do aumento dos casos de dengue no Brasil, principalmente nos estados do Acre e de São Paulo, mas também anuncia aí a parceria para a produção, melhor dizendo, de vacinas contra a doença. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar essa coletiva.